A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Que privilégio nós podemos já chegar ao nosso 30º vídeo, 30ª semana dos nossos devocionais Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 10, do versículo 1 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar a sua mulher? E ele lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Então, meus amados, nós temos visto que as multidões seguiam Jesus e amavam ouvir os ensinos de Jesus, enquanto os fariseus continuavam à espreita, tramando contra Jesus. Dessa vez, mesmo eles já tendo sua opinião formada sobre o divórcio, eles trazem essa questão até Jesus para tentar pegá-lo, para ver se ele comete alguma falha. Só que ao invés de cair na armadilha dos fariseus, Jesus novamente vai aproveitar a ocasião e vai ensinar para eles e para nós sobre o casamento e sobre o divórcio. Jesus está sempre nos ensinando. O foco deles não era sobre os princípios bíblicos ou a vontade de Deus sobre o casamento ou algumas orientações sobre o divórcio. Não, eles queriam arrumar um jeitinho de poder largar as suas mulheres sem motivo algum, usando para isto a lei de Moisés, que de acordo com a cabeça deles, permitia tal coisa. Os fariseus queriam também colocar Jesus contra o rei Herodes Antipas. Foi nessa mesma região que João Batista, o profeta, o primo de Jesus, foi preso e decapitado por denunciar um divórcio ilegal e um casamento ilegal deste rei com a mulher do seu próprio irmão Filipe. Os fariseus queriam, na verdade, que Jesus fizesse o mesmo que João Batista, denunciasse e que tivesse também o mesmo fim que João Batista, ou seja, a morte. Em segundo lugar, também eles pensavam em colocar Jesus contra a própria multidão que o seguia, porque se Jesus dissesse que era lícito repudiar a mulher, a população poderia se revoltar porque ele estaria promovendo a desintegração da família ou os direitos da mulher. Jesus não caiu nessa armadilha e respondeu a pergunta deles com outra pergunta. Ele pergunta: o que Moisés ordenou a vocês? Com essa pergunta ele vai trazer a verdade sobre o porquê Moisés permitiu o divórcio em algumas situações. Jesus vai voltar lá no princípio, lá na criação, lá em Gênesis, onde vai ser claro para nós a vontade de Deus, porque Deus instituiu o casamento. O casamento é bênção, é a vontade expressa de Deus. Jamais o divórcio é a vontade de Deus. Observe que Jesus perguntou o que Moisés mandou, mas os fariseus respondem com aquilo que Moisés permitiu sobre o divórcio. Ele reconheceu que, ao contrário, o divórcio acontecia, mas por causa da dureza do coração, e Deus não se agrada do divórcio. Na verdade, o que Moisés mandou foi o que o próprio Deus mandou sobre o casamento lá em Gênesis. Você pode ver isso no capítulo 1, no capítulo 2. Passagens esta que Jesus vai citar no seu contexto certinho. E os fariseus vão pegar um texto fora do contexto para um pretexto maligno, um pretexto de Satanás. Na verdade, esse Satanás que já fez uma coisa semelhante lá no Jardim do Éden, quando ele intencionalmente, descaradamente, distorceu as palavras de Deus para Eva.
A concessão para o divórcio, estabelecida na lei de Moisés, tinha o único propósito de proteger as mulheres, que eram mais frágeis naquela cultura. Assim, o marido precisaria pensar 2 vezes antes de despedir a sua mulher. Não era uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo, porque o divórcio é uma distorção, é uma quebra de uma aliança feita entre o homem e a mulher, e ambos perante Deus. Enquanto os fariseus estavam focados na questão do divórcio, Jesus estava focado no casamento. E ele vai nos ensinar e vai ensinar para os fariseus passo a passo como este casamento deve ser. Primeiro, com muito amor e com muito carinho, mas simplesmente de acordo com a palavra de Deus. O relacionamento conjugal só pode ser feito entre um homem e uma mulher. Um é feito perfeitamente para o outro, não só física, emocional, psicológica, mas espiritualmente falando. Somente a relação de um homem e uma mulher pode cumprir os propósitos de Deus para o casamento, para a família, para se amarem e se multiplicarem. Vou deixar aqui abaixo umas passagens que vai deixar claro que práticas contrárias a essa são condenadas por Deus. Dá um pause aí, pegue a sua Bíblia e dá uma lida nessas passagens. Em segundo lugar, o casamento ele é monogâmico. Está escrito na palavra de Deus que o homem deixará seu pai, sua mãe e vai se unir à sua mulher. É uma mulher, não as mulheres. O apóstolo Paulo afirma que cada um tem a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. Você pode ver isso em 1 Coríntios. Jesus vai prosseguir e vai dizer também que o homem e sua mulher serão os dois uma só carne. Ou seja, o casamento ele é monossomático. O propósito de Deus é que no casamento o homem e a mulher se tornem uma só carne. Uma intimidade tal que jamais possam ser separados, que novamente voltem a ser 2 partes. A união conjugal entre o marido e a mulher é a mais íntima relação de todos os relacionamentos humanos. O apóstolo Paulo vai dizer que os maridos devem amar as suas mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela, cuida dela, assim como Cristo, o nosso Senhor, também faz com seu povo, com sua igreja. E em quarto lugar, o casamento ele é indissolúvel. Jesus concluiu o assunto com os fariseus, afirmando que o casamento não é apenas heterossexual, monogâmico e monossomático, mas no projeto de Deus também ele é indissolúvel, ele é para a vida toda. O evangelista Marcos vai registrar que o que Deus juntou, o homem não pode separar. Nada a não ser a morte pode separar o homem e a mulher. O divórcio é um atentado contra Deus e contra a família, e quem mais sofre com isso são os filhos. As consequências do divórcio são amargas e atravessam gerações. Como vimos no último vídeo, os valores desse mundo estão cada vez mais invertidos e o casamento cada vez mais atacados, mais desprezados, escarnecidos, e o divórcio tem sido incentivado e facilitado. É simples agora você ir no cartório e fazer um divórcio. No ano de 2021, o número de casais que se separaram oficialmente chegou a 77.112 divórcios, o maior número registrado desde 2007. Todo casal, tendo ou não buscado a orientação de Deus para o casamento, uma vez firmada essa aliança, Deus vai confirmá-la. Então, aos olhos de Deus, ainda que um juiz lavre uma escritura de divórcio, essa união não pode ser desfeita, porque nem o juiz nem o homem na terra tem poder ou autoridade para desfazer aquilo que Deus fez. Não existem famílias fortes sem casamentos bem estruturados, e não existe uma sociedade forte e bem estruturada onde os casamentos estão se desfazendo, desintegrando. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso da família e do casamento.
Não fomos chamados para imitar o mundo, porque o mundo está fazendo isso. De forma alguma, nós somos referenciais de Deus no mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Deus, através do seu povo, vai mostrar casamentos sólidos, famílias felizes, famílias unidas e regadas pelo amor. Deus tem algo melhor para os casamentos. Deus espera uma vida de harmonia, de cumplicidade, de amor, de diálogo e principalmente de doação. É sobre o que falamos também no último vídeo, é amar e servir ao próximo. E quem é o mais próximo dos próximos são os nossos cônjuges. Então, mesmo com as nossas limitações e as nossas falhas, devemos buscar fazer o outro feliz e não querer de forma compulsória que eles nos façam felizes. Você entendeu isso, meu irmão? Se ambos crerem e agirem assim, ambos serão felizes e se farão felizes. Então, se você está passando alguma dificuldade nessa questão, ainda há tempo, ainda há esperança em nome de Jesus. Chame seu cônjuge, leiam as Escrituras, orem juntos, se perdoem mutuamente. Peçam ao Espírito Santo que os preencha de uma forma completa e extraordinária e maravilhosa, que não há mais espaços para outra coisa além da união, do amor, do carinho entre vocês dois e a união de vocês dois com Deus, porque um cordão de 3 dobras jamais se romperá com facilidade. Assim, meus amados, que Deus possa abençoar vocês, os seus casamentos, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém?